Agentes de liga são aqueles ingredientes que nós usamos e que se parecem muito com o glúten lá da farinha de trigo. Então, a gente usa os agentes de liga, por exemplo, o psyllium, para trazer liga, elasticidade para a nossa massa. E o psyllium, ele é ótimo, por quê? Porque ele tem muita fibra. Então, a gente hidrata muito bem esse psyllium e tem um resultado mais duradouro. Eu consigo ter um pão mais úmido e macio por mais tempo quando eu uso o psyllium e hidrato corretamente esse ingrediente. Porque ele tem muita fibra, então ele retém essa umidade para dentro da massa. E isso é importante para aumentar a durabilidade do produto. Só que aí você precisa observar o ponto dela também. Olha só o tanto que o psyllium absorve líquido. Ele absorve cerca de 10 vezes o seu peso. Não é exato, tá? Tem marca que absorve mais, tem marca que absorve menos. Mas, em geral, na média, são 10 vezes mais do que o seu peso. Então, por exemplo, se você coloca 10 gramas de psyllium dentro de uma receita, em média, você vai precisar de 100 gramas de água para hidratar só o psyllium. Entende como ele tem uma alta capacidade de absorção de líquidos? Então, ele, se for usado na receita, precisa ser considerado na hora de usar a água para hidratar essa farinha, esse psyllium, essa receita em si. Você precisa considerar a quantidade e o aspecto visual da massa para entender se está mais seco, se precisa de um pouquinho mais de água ou não. E sempre, sempre adiciona aos poucos, tá? A minha massa eu percebi que está meio seca, né? O que eu posso fazer para melhorar? Você pode adicionar um pouquinho mais de água, mas é um pouquinho. É de colher, literalmente de colher. Você não vai pegar uma xícara de água e vai virar dentro da sua massa, tá? Você vai pegar de colher. Eu pego colher de sopa. Coloco uma colher de sopa, viro na massa, bato, bato, bato. E observo o ponto. Ainda falta um pouquinho. Coloco mais uma colher de sopa, aos poucos, tá? De 10 em 10 gramas ali, só pra gente não perder o ponto da massa. Porque passou também, aí complica, né? Se você deixar muito líquido a sua massa e precisar ser corrigida com farinha, aí você pode desequilibrar muito a sua receita e o resultado final vai ser seco e duro.